não só perseguiu tanta gente, que o Tony Garcia meteu a boca no trombone. Vamos ver juntos, lá no Nascimento. Essa batida da Polícia Federal na 13ª Vara. Nós já trouxemos aqui denúncias de todo lado, do Tony Garcia, que é o nosso convidado de hoje, de novo, da ex-juíza Luciana Bauer, do Eduardo Apio, mostrando a maneira como foi manipulado tudo aquilo. E agora, pela primeira vez, se tem condição de pegar toda a documentação e avançar nessa investigação que vai revelar mais do que a operação, aquele vazamento de grampos aí, vai revelar a verdadeira face da Lava Jato. E o nosso entrevistado é o Tony Garcia, que, na prática, foi quem deflagrou todo esse processo aí. E aí, Tony, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agora vai, então. Oi, Nassif. Boa noite a você, boa noite a todos. Nassif, primeiro eu inicio aqui fazendo os agradecimentos a quem de fato merece, entendeu? O primeiro, eu agradeço por ter chegado até esse momento, à imprensa independente, a vocês, que se não fosse vocês, entendeu? Eu não teria conseguido chegar até esse momento aqui, porque a imprensa convencional teria protegido o Moro e o sistema teria protegido ele como nunca, né? Eu tenho até resistência aqui para... Hoje, todos os jornais saem aqui, tudo a Globo é a única que fica fora do esquema porque ela se comprometeu com a Lava Jato de um jeito, entendeu? E eu acredito que com essas revelações hoje da busca aqui em Curitiba, determinada pelo ministro Toffoli do meu processo, isso vai vir à tona aí, muitas coisas que eles fizeram, onde a Globo foi conivente com os desmandos aí do Sérgio Moro. Mas, então, primeiro, eu agradeço toda essa imprensa, a imprensa, né, que vocês, essa imprensa independente, se não fosse vocês, eu não conseguiria chegar até esse momento, porque não teria repercussão nenhuma e o sistema teria engavetado tudo. Segundo, eu agradeço sempre o doutor Apio, que foi quem remeteu o meu processo ao STF, e eu pude me livrar das algemas de 21 anos aí e poder falar desse processo. Eu agradeço muito o que o doutor Apio fez. Então, que tudo isso é relevante. Agora, você me pergunta da operação aqui. Como eu denunciei tudo, e demorou muito tempo, já faz 2 anos e mais que meio que eu denunciei, Jonas. Mas aí veja o que houve nesse tempo todo, né? O sistema funcionando, o time do Moro, da Lava Jato, funcionando para tentar impedir de todas as maneiras que a gente tivesse acesso a isso daí. O processo ficou quase 2 anos na mão do PGR. Esses 2 anos que ficaram PGR rolando e tal, eu denunciei há um tempo atrás que quem estava tentando tirar da mão do ministro e levar para o STJ era ninguém mais, ninguém menos que o Januário Paludo, que estava junto com o PGR, com o doutor Janot, entendeu? Tentando tirar da mão do ministro para levar para o STJ, onde que ele estava atuando. Ou seja, o sistema atuou de todas as maneiras, entendeu? Se não fosse a determinação aí do ministro em procurar saber por que ele mandou fazer a busca e a apreensão, porque o inquérito, o delegado pediu várias vezes para juízes daqui, do TRF4, tudo o que nós estamos pedindo para eles do meu processo, eles não respondiam ao ministro. Ficaram durante 1 ano e 8 meses não respondendo, até que o ministro deve ter se enchido e falou, não deram, então eu vou buscar. Então, assim, só para você entender a gravidade do assunto, é a primeira vez na história do país que a Polícia Federal faz uma busca e apreensão de uma vara federal. Veja, não é o CNJ fez aqui, ele fez outra coisa. Foi dentro do sistema judiciário, eles fizeram uma correção aqui, entendeu? Fizeram aqui e tal, tudo bem, dentro do Poder Judiciário. A Polícia Federal nunca entrou numa vara federal para investigar e pegar documento de uma vara. Essa é a primeira vez no país, entendeu? Você vê como que é grave o que aconteceu aqui hoje, histórico. Entendeu? Isso mostra o grau de subversão institucional que esse país foi jogado aí pela Lava Jato e pelo TRF4 também. Uma coisa inacreditável. Veja, aí que está, é o que eu falei.
nessa busca e apreensão, o que é a parte mais importante? Quando eu fiz meus depoimentos no inquérito, eu fiz mais sei lá, 40 horas de depoimento, porque eram 7.000 páginas o meu processo, é muita coisa para contextualizar todas as irregularidades e crimes, né, que eu cometi em nome da justiça, obrigado por fazer pela justiça. E o primeiro deles, Nassif, eu falei com você quando você me entrevistou pela primeira vez, foi a primeira tarefa que o Moro me deu quando ele me tirou da prisão, que era procurar o sócio do Roberto Bertoldo para buscar ele para fazer delação premiada, entregar vídeos que ele teria feito com os desembargadores do TRF4, onde está o famigerado o vídeo da festa da cueca, entendeu? E outros que ele fez dentro do escritório deles, onde eles davam propina em dinheiro para os desembargadores que ele filmou. Eu levei o advogado dele, foi feito a delação, o Januário Paludo e o Carlos Fernando foram buscar ela no Chile, porque ele estava lá, o menino tinha fugido do Bertoldo, que disse que tinha torturado ele e tal, fizeram a delação dele e trouxeram. Quando pegaram a fita da cueca, pegaram tudo, essas gravações, isso daí um dia eu fui cobrar o Sérgio Moro, que ele falou, não, agora foi na mosca, que eu tinha feito uma coisa que deu resultado. Eu pergunto para ele, e aí, mas isso daí não vai aparecer em algum lugar? Ele pegou e falou, seu trabalho o senhor já fez, agora isso é com a justiça. Isso nunca apareceu em lugar nenhum. E aí, quando você fala de TRF4, aí você vai ver que isso aconteceu em 2004, entendeu? 2005 foi feita, eles me deixaram um agente da BIM à minha disposição quase durante um ano para eu grampear quem eu quisesse. Eu só dava um número para ele e ele fazia. E o que acontece? Nesse processo todo, o delegado, que na época ele percebeu que o Moro estava extrapolando, né, usando a BIM, usando coisa irregular, ele começou a escrever tudo no processo. E isso tudo eles vão buscar hoje, Nassif. Doutor, só para esclarecer os nossos espectadores aqui, você tem os registros que estão lá. É possível eles terem desviado muitas provas ou não? Veja, o porquê que não. Nós era difícil conseguir prova de alguma coisa com o Moro, era difícil conseguir com a Gabriela Hart, com o Danilo Pereira Júnior, que era tudo farinha do mesmo saco, era tudo, todos os pessoas estavam envolvidos nessa coisa. Tony, os nossos espectadores estão pedindo para você chegar a cadeira um pouco mais para perto do microfone aí. Tá bom, tá aqui. Cheguei agora. Bom dia, Elaine. Tá, então veja, Nassif, eu estava onde que eu parei? Você está falando das provas, as provas que vão... Então, veja, que poderiam sumir. Quando o juiz substituto assumiu aqui um tempo, há um ano e pouco atrás, nós pedimos para eles, no processo, peticionamos, pedindo para ele todo o nosso arquivo físico da minha colaboração e a denúncia, a delação premiada do Sérgio Costa, que tinha sido feita como tarefa minha, que estava ali. Então, eram atos correlatos, para ele entregar para a gente. Ele falou que ia tentar buscar e ia ver. Ok. Passou um tempo, ele peticionou, respondendo que achou, aí numa caixa amarela, todo o histórico com as gravações que são disquetes naquela época. Não era pendrive, né? Então são disquetes. É um monte de disquete. São mais de 400 horas de gravação. Que loucura. Então, veja, gravações clandestinas. Eu não estou falando que eram autorizadas. Eu fazia primeiro a gravação com o cara da BIM, e depois ele pegava comigo para eu fazer para ele o que era importante ou não, eu fazia a contextualização, e ele levava para o Moro esquentar com data retroativa. Entendeu? Ele esquentava com data retroativa. Aí o que acontece? O juiz fala que estava lá a delação de Sérgio Costa, estava lá a caixa amarela com toda a prova nossa física do que nós produzimos, estava lá, mas que ele não ia entregar para a gente. E que ele só entregaria com o pedido do ministro. Como o inquérito estava sendo presidido, que o ministro determinou
que presidisse por um juiz auxiliar e pelo delegado, eles peticionavam aqui, eles não atendiam. Eles não atendiam. Durante 1 ano e meio, não responderam o ministro. Você tem uma ideia da gravidade que eles tinham. Que loucura, rapaz. Então, veja, como que pode isso, rapaz? Aí o que acontece? O ministro cansou e mandou buscar. Como o juiz aqui auxiliar deixou consignado que ele tirou do depósito da vara e trouxe para a secretaria da vara e trancou no cofre o que nós tínhamos, se eles não tivessem com isso lá, eles teriam subtraído prova, eles seriam todos presos e mandados embora do cargo. Então, por isso que eu fiquei sabendo hoje, no final do dia, por gente que trabalha na vara, porque isso aqui correu que nem rastilho de pólvora aqui, que o delegado teria encontrado tudo lá, a caixa amarela, com a delação do Sérgio Costa, tudo isso teria sido pego por ele. Entendeu? E agora ele vai fazer esse relatório e com esse relatório ele vai entregar para o ministro, aonde que o ministro quer ver se tudo que eu falei, tudo que eu mostrei nos autos, se estão lá rigidamente preservados e vai vir à tona. Aí vai vir à tona o que o Sérgio Moro fez o tempo inteiro, mandando eu gravar a autoridade, sabe, o presidente do tribunal, fazer delação forjada, que eu levei gente para prender o desembargador do TRF4, que era inimigo dele. Tudo isso está lá. Esse caso do desembargador, eu vi um depoimento seu aqui, eu queria que você contasse como que foi essa perseguição a esse desembargador. O desembargador ele era desafeto do Januário, do Carlos Fernando e do Moro. Entendeu? E eles queriam pegar ele de alguma maneira. Aí falavam que ele tinha dado liminares para negócio de bingo, isso, aquele outro, tal, e não conseguiam chegar porque era mentira. Mas eles queriam incriminá-lo. Aí, como eles sabiam que eu era amigo de uma das pessoas que já tinha relacionamento com ele, e essa pessoa chegou a ter por um tempo bingo, essas coisas aí, quando era autorizado, eles me pediram para levar uma pessoa lá, nome Campagnoli, o apelido dele era Funil. Eu levei para o Januário. Campagnoli, parece Ana Carolina Campagnolo, né? Carlos Fernando, aí depois o Deltan também acompanhou, e ele fez uma delação fajuta para livrar o chefe dele dos negócios que tinha lá de sonegação, de dinheiro, sei lá o quê, no acordo que ele fez. Ele falou que ele entregava dinheiro para esse desembargador chamado Lippmann, da 4ª Região. Era mentira. Ele conhecia a casa do desembargador, aqui de Curitiba, porque ele deixava o carro no estacionamento do chefe dele, que tinha uma loja de carro, e quando ele voltava para Curitiba no final de semana, esse rapaz ia levar da casa dele para ele o carro. E ele conhecia a casa. Então, ele descreveu a casa para o Januário e para o Coisa. Em cima como ele descreveu a casa, eles pegaram essa delação que ele entregava para ele não sei quantos $1.000 por semana, entendeu? Para as liminares que ele dava. Tudo forjado, tudo mentira, construído junto comigo ali. Era mentira. E eles tiraram o desembargador de lá. Tiraram. O desembargador foi condenado, foi aposentado. Eles fizeram uma coisa bárbara. Eles foram tirando todo mundo da frente, entendeu? Com o meu processo. E na fita da cueca e as outras gravações, o Moro fez o quê? Ali. Ele nunca trouxe isso à baila, usou para chantagear, nunca mais uma decisão dele foi reformada no TRF4. Ele chantageou o ministro Félix Fischer, que era a pessoa da 5ª turma do STJ, que também a Lava Jato recorria lá, e ele também dava tudo para o Moro, era cadeira elétrica lá, porque ele chantageou a todo mundo. E o Carlos Fernando e o Januário Paludo e o Deltan Dallagnol, eles chantagearam, na época, o Janot. O Janot também? Chantagearam o Janot. Eles pegaram o Janot de uma coisa que tinha lá e o Janot estava dando tudo, saindo fora deles, está vendo as irregularidades. Aí um dia eles falaram para mim, o Carlos Fernando e o Deltan, amanhã nós vamos estar com o Janot, você vai ver como ele vai mudar de posição. Aí eles pegaram, não sei o que, uma gravação que eles tinham lá, que eles pegaram, de um pessoal que eu levei,
foram lá. No outro dia, ele começou a mandar flecha para tudo quanto é lado e mudou tudo. Aí se virou contra o Gilmar Mendes, queria matar o Gilmar Mendes. Tudo instigado pelo Deltan, pelo Moro, por todo mundo. Eles iam para cima do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, que eles queriam pegar eles de qualquer jeito. Entendeu? Eu lembro uma denúncia que saiu na Veja contra o Toffoli, que é uma denúncia mais furada, aí que você via que era armação. Agora, contra o Félix Fischer também. Então... Sim. O Félix Fischer era porque eles pegaram, não sei o que tinha de uma coisa que eles pegaram do filho do Félix Fischer, e eles foram lá, o Moro foi lá e chantageou ele direto. Esse foi o Moro que chantageou. É isso aí, gente. Grande Tony Garcia. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!